princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e aquele que é mais desrespeitado pelas empresas. Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste perfil eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quiser aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, porque todos os dias eu produzo um conteúdo para ajudar você no seu dia a dia, no processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E quando você ativa o sininho, o YouTube vai te notificar que chegou um novo vídeo para você. E também, se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa o seu like e também compartilha com um colega. Lá no artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos a boa-fé e 10 princípios. O que são princípios? Princípios são aquelas condições sobre a qual a LGPD é construída ou é erigida. Se nós colocarmos uma analogia na construção de um edifício, a base, a fundação seriam os princípios. Então, os princípios foram sobre os quais a LGPD foi construída, foi colocada para a sociedade. Então, a boa-fé e mais 10 princípios devem ser respeitados. Quais são esses princípios, Silvia? Diz lá no artigo 6º. Princípio da finalidade, princípio da adequação, princípio da necessidade, princípio do livre acesso, princípio da qualidade dos dados, princípio da transparência, princípio da segurança, princípio da prevenção, princípio da não discriminação e o princípio da responsabilização e prestação de contas. Então, a boa-fé, mas esses 10 princípios são a base sobre a qual a Lei Geral de Proteção de Dados foi construída, foi publicada e foi feita para que a sociedade pudesse se sentir segura quando o assunto é proteção de seus dados pessoais. Mas tem um desses princípios que, ao meu ver, é o que mais eu encontro sendo assim jogado pela janela, esquecido, ignorado e pior, descumprido, que é o princípio da necessidade. O que quer dizer o princípio da necessidade? Tratar o mínimo de dados para aquela finalidade específica. Antes da gente explicar o princípio da necessidade, eu preciso te explicar que quando você vai fazer um processo de adequação, todas as finalidades devem ser específicas. Você não pode generalizar absolutamente nada quando o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados. A palavra poderá, poderão, são praticamente abolidas, porque quando você coloca poderá, poderão, significa que existem N possibilidades, e isso é genérico, portanto nulo. Então, se você está aí construindo uma política de segurança, uma política de privacidade, seja ela interna ou externa, ou para operadores, nunca, em absoluto, use a palavra poderá ou poderão, porque isso conota infinitas possibilidades e isso é genérico, portanto, essa cláusula será considerada nula de pleno direito. Na Lei Geral de Proteção de Dados, tudo deve ser específico. E aqui, no princípio da necessidade, também tem que ser específico. Para aquela finalidade específica, o controlador deve tratar apenas os dados estritamente necessários. Então, se existe uma coleta a maior de dados que não fazem sentido para aquele tipo de finalidade, ele está desrespeitando os princípios do artigo 6º, em especial o princípio da necessidade. E aqui eu vou contar um caso que aconteceu comigo que foi muito emblemático na minha carreira. Logo no começo da Lei Geral de Proteção de Dados, lá no meio da pandemia, em 2020, onde a Lei Geral de Proteção de Dados nem tinha entrado em vigor ainda, uma grande associação reuniu-se para trazer aulas sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu adoro estudar o tema, eu quis me inscrever para participar. Detalhe, eu tinha acesso à secretária do presidente dessa associação. Inclusive, foi ela que me mandou o link me convidando para participar. Era uma live gratuita para participar
falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. Quando eu entro nesse formulário, eles perguntavam de qual empresa eu estava, né? Qual empresa eu estava representando. Até aí tá tudo bem, porque a Lei Geral de Proteção de Dados não protege dados empresariais. Então, qual era a empresa e o meu cargo? Tudo bem. O meu nome completo, ok. Aí começam os problemas. Pediram o RG, o CPF, o nome da mãe e a data de nascimento. Pediram o endereço, pediram o telefone e pediram o e-mail. 7 dados para assistir uma live gratuita? E aí eu fui questionar. Eu falei, escuta, para que que... Ah, e também qual era o gênero que eu me identificava. Aí eu falei, escuta, por que que vocês querem o nome da minha mãe? E por que que vocês querem a data do meu nascimento? Ah, doutora, é só para fins estatísticos. A gente quer saber o perfil da pessoa que está assistindo essa live. Se é homem, se é mulher, a idade. Eu falei, pera, para fins estatísticos você coleta todos esses dados? Com todos esses dados, você consegue abrir uma empresa no meu nome. Com todos esses dados, você consegue contratar serviços telefônicos, qualquer tipo de serviço, porque você tem todos os meus dados pessoais para assistir uma live. Pior, uma live que vai ensinar Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês estão desrespeitando o princípio da necessidade, que é coletar ou tratar o mínimo de dados possíveis para aquela finalidade específica. Ela me deu o seguinte feedback: vou passar essa informação para a presidência e retorno. Nunca me retornou. Só que não fui só eu que percebi o exagero na coleta daqueles dados. Muitos profissionais da área não participaram e aquela live foi horrível, assim, em termos de engajamento. Então, assim, eles poderiam ter 1000 pessoas, tiveram menos de 100 porque eles não estavam cumprindo o princípio da necessidade. E outra, eles iam falar com profissionais que lidavam com a Lei Geral de Proteção de Dados, que já estavam estudando sobre esse tema, que conheciam o princípio da necessidade, e eles não estavam cumprindo o princípio da necessidade e dizendo que é dar aula de Lei Geral de Proteção de Dados? Como assim? E é exatamente isso que eu quero falar para você. Independente da finalidade, nunca colete dados além daqueles estritamente necessários para aquela finalidade específica. A coleta desnecessária de dados fere o princípio da necessidade, e quando você fere o princípio da necessidade, você fere qualquer desses princípios que eu disse aqui, você tem um problema. Na hora de um processo de sanção administrativa, isso é um agravante. Pode aumentar ainda mais as penalidades na sua empresa. Você sabia disso? Então, se você gostou desse conteúdo, antes de ir embora, aperte seu like e manda para mais alguém que precisa saber sobre essas informações. E lembra, nunca colete dados excessivos, além daqueles estritamente necessários para a finalidade que aquele controlador necessita. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.